Adaptação, capacidade do ser vivo de se tornar apto, podendo ser evolucionária, que é o ajustamento de uma população às condições ambientais ao longo do tempo, geração após geração, mas pode ser também ecológica, que é o ajustamento do indivíduo a uma certa condição ambiental. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e este é o assunto da nossa aula de hoje, após a vinheta Ecologia, Adaptação, especialmente para você. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Ecologia. Tema de hoje, adaptação. Se inscreva no canal e ative as notificações. Novas videoaulas sempre, todas as semanas, com material para download na descrição de todos os vídeos. Mas, falando sobre a adaptação vem de um termo em latim que significa adaptare, ou seja, tornar apto. Como falamos na abertura deste vídeo, a adaptação ela pode ser individual, que é a adaptação que nos interessa nessa aula, que corresponde ao ajustamento do organismo de um indivíduo a uma situação ambiental, a uma situação ecológica. Todos os seres vivos são capazes de se adaptar a mudanças bruscas do ambiente, sendo que essa capacidade, essa característica, como nós vamos ver, ela apresenta certas limitações entre os diferentes seres vivos. E a adaptação ela pode ser também evolucionária, que é o ajustamento de uma população ao ambiente ao longo de sucessivas gerações. Tal adaptação é estudada dentro da evolução, porque ela está relacionada com variabilidade genética, mutações e recombinações gênicas e o mecanismo de seleção natural, que vai ajustando as populações ao longo do tempo, provocando diferenças que muitas vezes são consideráveis e num tempo extremamente longo pode levar ao surgimento de novas espécies. Mas a gente estuda melhor isso em detalhes em evolução. Visite nossa playlist completa sobre todas as teorias evolutivas, beleza? Mas vamos lá. Como classificamos a adaptação nos organismos vivos de forma ecológica? Primeira coisa, temos que entender dois conceitos fundamentais: o conceito de euribiontes e o conceito de estenobiontes. Professor, o que é um organismo euribionte? Bio, você sabe perfeitamente bem que vem de vida. O termo euri quer dizer largo. Organismos vivos que possuem larga capacidade de adaptação a mudanças bruscas do ambiente são classificados como euribiontes. Do mesmo modo, aqueles organismos que possuem estreita capacidade de adaptação a mudanças bruscas do ambiente são chamados de estenobiontes, já que o termo esteno quer dizer estreito. Euri, larga capacidade de adaptação, esteno, estreita capacidade de adaptação. Esse processo adaptativo está relacionado com certos fatores ambientais, como nós vamos ver aqui, tá? Diferentemente para diversas classes de organismos. Vamos lá? Ora, exemplo. Primeiro exemplo que a gente vai analisar é a adaptação à salinidade. Salinidade está relacionado com organismos vivos que vivem em ambientes aquáticos. Ambientes aquáticos podem ser de água salgada, pode ser de água doce, e você sabe perfeitamente que existe uma diferença de concentração em sais consideráveis entre ecossistemas marinhos e ecossistemas de rios, lagos, lagoas e etc. Beleza? A adaptação à salinidade é vista da seguinte forma: você tem os organismos que são eurialinos
eurialinos, alino de salinidade, euri de largo, apresentam larga capacidade de adaptação à variação de salinidade do meio, assim como os estenoalinos possuem estreita capacidade de adaptação à variação de salinidade no meio. A maioria dos peixes, de um modo geral, eles são estenoalinos. Digamos que você tem um aquário em casa de água doce e tem um outro aquário na sua casa de água salgada, de água do mar. E você tem lá os seus respectivos peixes, as suas espécies de peixes que vivem no ambiente dulcícola e vivem no ambiente de água salgada. E você resolve então trocar esses animais de habitat natural. Pega os peixes de água salgada, coloca no aquário de água doce e vice-versa. Esses animais vão ter um grande problema relacionado à osmose e por causa disso irão morrer. Os peixes de água doce, eles são hipotônicos em relação à água salgada. Perderão água para o meio, que a água sempre se movimenta do meio hipotônico para o meio hipertônico, e morrerão de desidratação. Os peixes de água salgada são hipertônicos em relação aos peixes de água doce. Eles vão absorver muita água do meio e vão arrebentar, tá? Porque o volume tecidual, o volume celular vai aumentar consideravelmente. Consequentemente, eles não vão conseguir se adaptar a esses ambientes adversos para cada um. Mas existem organismos aquáticos, tá, que são capazes de sobreviver no ambiente marinho e também no ambiente de água doce e vice-versa. Como assim, professor? Você já deve ter ouvido falar num peixe denominado de salmão. O salmão, na época da reprodução, ele sai do ambiente de água salgada, ele é um peixe marinho, encontrado na zona nerítica do oceano, mas na época da desova ele costuma migrar para a nascente do rio, chama-se migração anádroma. O salmão tem mecanismos fisiológicos clássicos para solucionar o problema osmótico que ele vai enfrentar por ser hipertônico no ambiente de água doce. Então, os seus rins são capazes de controlar esse fenômeno osmótico ao qual o salmão é submetido nessas condições, o que permite que ele se adapte muito bem a essas diferenças de ecossistema. Da mesma forma, você tem a enguia, que é um peixe naturalmente de água doce, mas costuma fazer a chamada migração catádroma. Ele sai do ecossistema de água doce e se dirige ao ecossistema de água salgada. Podemos dizer então que, devido aos mecanismos fisiológicos regulatórios com relação à osmose que esses peixes apresentam, o salmão e a enguia está na categoria dos animais que são eurialinos, que possuem larga capacidade de se adaptar a mudanças bruscas de salinidade do meio. Beleza? Outro exemplo, adaptação à pressão. Você sabe que quando você mergulha na água, a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em 1 atmosfera. Mas existem organismos vivos que são euríbaros, possuem larga capacidade de adaptação à variação de pressão, e existem aqueles, que é o caso da grande maioria, que são estenóbaros, possuem estreita capacidade de adaptação à variação de pressão. Podemos citar como exemplo aqui uma baleia. As baleias, elas trafegam muito bem, elas navegam muito bem, tanto na superfície como a 4.000 metros de profundidade, e aguentam a variação brusca de pressão sem grandes problemas fisiológicos. Não acontece isso conosco. Tá? Nós não aguentamos uma variação de pressão muito brusca. A 4.000 metros de profundidade, o homem jamais sobreviverá. Então nós somos estenóbaros em relação ao fator pressão. As baleias são euríbaras quanto ao fator pressão. Outro exemplo, para concluir, adaptação à temperatura. Você tem os animais que são euritermos, larga capacidade de adaptação à variação de temperatura, e os estenotermos, estreita capacidade de adaptação à variação de temperatura. Quanto à temperatura corporal,
você lembra muito bem que existem os animais chamados de heterotermos, entendido ou não? Os animais heterotermos, tá? E os animais homeotermos. Os animais heterotermos, sua temperatura varia de acordo com a temperatura ambiental, tá certo? Nesse grupo aqui você tem o grupo par, peixes, anfíbios e répteis, que são denominados de animais de sangue frio, entendido ou não? Os homeotermos, sua temperatura não varia de acordo com a temperatura ambiental, que são os animais de sangue quente, as aves e os mamíferos, beleza? Aves e mamíferos são euritermos, possuem larga capacidade de se adaptar a variações bruscas do ambiente. O aluno, muitas vezes em aula, eu observo isso, ele tende a confundir um pouco essa questão. Veja bem, os animais que a temperatura varia em função do meio ambiente, eles sofrem variações também bruscas do seu metabolismo. Os animais de sangue frio, os animais pecilotérmicos ou heterotermos, que a temperatura varia em função do meio, tá? Em tempos frios, seu metabolismo reduz muito e eles ficam extremamente lerdos. Existe um anfíbio bem específico, tá? É um anfíbio australiano que ele vive lá e acontece o seguinte fenômeno: anfíbios são heterotermos. Ele se alimenta de algas que estão a cerca de 30 a 50 metros de profundidade. Eles tendem a ficar nas pedras quentes, entendido ou não? Durante o dia, no amanhecer, então eles ficam lá, o sol vai esquentando e eles ficam se aquecendo nessas pedras que vão elevando a sua temperatura à medida que a manhã avança. Quando eles sentem os corpos bem quentes, consequentemente eles mergulham na água, vão até o fundo, se alimentam das algas e voltam. E tem um detalhe interessante, ele tem cerca de 20 minutos para fazer isso aí. Porque se ele demorar muito lá embaixo e o corpo esfriar consideravelmente, o metabolismo dele cai a tal ponto que ele não vai conseguir nadar de volta à superfície. E aí ele vai correr um risco grande de vida. Ok? Os animais homeotérmicos não. Não importa se você está numa cidade extremamente quente, com temperaturas entre 38 e 40 graus Celsius, e você viaja então para uma cidade onde a temperatura ao meio-dia está em 15 graus Celsius. Não interferem absolutamente nada no seu metabolismo, pois você é um animal homeotermo. A sua temperatura ela oscila apenas em termos de meio grau, entre 36 e 36,5 graus Celsius. Então, o nosso metabolismo, como o metabolismo das aves e dos demais mamíferos, não se alteram em função da temperatura do meio ambiente, fazendo com que resistamos consideravelmente, né? A gente consegue resistir a variações bruscas de temperatura do meio sem sofrer variações metabólicas, sem ter problemas orgânicos por causa disso. Beleza? Tá aí um resumo bem legal para você sobre adaptação ecológica. Na descrição do vídeo você acessa então o biomap da aula, caso você queira imprimir e colocar na sua biopasta catálogo. Beleza? Como sempre, foi um imenso prazer estar com você. Nos encontramos na próxima aula, seja de ecologia, seja de um outro tema de biologia. Dúvidas? Deixa aí no comentário. Terei prazer em tirá-las. Tchau!